Sempre nas minhas mensagens eu penso no cara que está no ônibus. Porque eu defino algumas personas na minha cabeça quando eu produzo conteúdo. Então tem conteúdo que eu tô fazendo que é pro cara que está no ônibus. Qual é o meu objetivo com o cara que está no ônibus? É treinar vendas? É treinar negócios? Não. É treinar equity? Não. Meu objetivo é fazer esse cara questionar. Se você pegar os primeiros 3 anos de conteúdo de geração de valor, é fazendo o cara questionar. O lema era, eu tinha um bordão, era pense fora da caixa. Pense fora da caixinha, para ser mais exato, no início do geração de valor. Porque era aquela fase que a gente está querendo fazer as pessoas questionarem. Porque se as pessoas não questionarem, elas aceitam. Elas convivem com o intolerável. Qual é a tua opinião com relação a uma mulher que apanha na cara do marido? A opinião sobre ela ou sobre o marido? Sobre ela, se ela aceita isso. Se ela aceita Ela isso... não pode aceitar. Você sabia que muitas pessoas aceitam? E ela pensa, não, mas ele me ama, mas ele vai mudar, ele vai parar de beber. Não, ela tem uma certa compreensão que, com esta compreensão, ela produz o quê no agressor? A vontade ou a autorização para fazer de novo. Infelizmente, muitas mulheres são vítimas de violência doméstica e não tomam uma iniciativa. Elas se sentem presas, às vezes com medo, com preocupação, como é que minha filha, meu filho, que é dependente financeiramente, isso é lamentável. Quando, na realidade, essa mulher deveria ir na polícia e fazer uma denúncia. Ponto final. E às vezes é difícil fazer isso. É difícil fazer isso. Mas o ponto é que quando a gente tolera determinadas situações intoleráveis na nossa vida, a gente só piora a nossa situação. Ou seja, se eu levo na cara e tolero, a chance de você levar na cara de novo é pelo menos 50% maior depois. Então, se eu tolero o intolerável, a chance é piorar, não é melhorar. Então, existe uma fase que é o questionamento e uma tomada de decisão. Precisa existir uma tomada de decisão. Não necessariamente a pessoa sabe o que vai fazer. Não é fácil. E alguém pode dizer, é fácil esse cara fazer. Ele falar isso, ele é rico. Às vezes eu ouço esse tipo de Acho que isso é o mais difícil, o cara saber o que ele tem que fazer. É assim, é claro que na minha situação hoje é mais fácil falar, mas eu estive naquela situação dentro do ônibus que a gente está falando aqui. Então penso que primeiro é questionar. O primeiro questionamento, eu não vou sair daqui. Não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui. É isso que eu quero para minha vida? Não. Se é não, eu tenho que sair daquele ciclo. Você precisa tomar uma decisão de sair. Depois, pensando que você decidiu sair, você vai fazer o quê? Tu vai começar a pensar em soluções. E eventualmente você vai achar alguma solução. Eventualmente você vai achar alguma saída. Ou não. Não tem garantia de nada aqui. Mas a garantia é o seguinte, se você não questionar, é garantido que você vai ficar lá dentro pro resto da vida. É garantido. Bom, então você tem que sair daquilo e pensar em sair. Aí quando você toma uma decisão de sair daquela situação, você vai ter que enfrentar uma outra situação que você mencionou, os amigos. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga. E a manada te julga, te põe medo, te faz terrorismo. Então, assim, o cara que decidiu sair do ônibus, agora ele vai buscar uma outra solução. Porque, vamos lá, para eu ter sucesso, essa é a pergunta. As pessoas são bundonas. Para eu ter sucesso, para eu sair e crescer, eu vou ter que sair da linha de montagem. E na hora que eu sair da linha de montagem, quem convivia comigo vai se incomodar. Uns por preocupação, outros porque prefere dizer que você é um sonhador, um iludido, um bobalhão, acredita, pensa grande demais, é sonhador demais. E as pessoas dão risada. Isso aconteceu comigo. Tudo isso aí somado. Um percentual para cada pessoa. Tem quem torce por você, mas tem medo e quer te proteger. Geralmente a nossa família quer o teu bem, torce por você, mas tem medo de você se frustrar. Talvez ele tenha se frustrado. Ou talvez ele não tenha se frustrado. Um amigo dele se frustrou. É muito conveniente para uma determinada estrutura convencer muitas pessoas que elas dependem do Estado. E que elas são pobres, que elas não sabem tomar as suas próprias decisões. Então, já que ela não sabe tomar as suas próprias decisões, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 8% do salário da pessoa e botar num fundo de garantia. Isso aí. É para sua proteção. É para sua proteção. Agora, esse dinheiro vai ficar lá aplicado a 3% ao ano mais TR. TR é zero. É menos que a inflação. O cara pega meu dinheiro e põe no moedor de carne. Põe no moedor de carne, mas é para te proteger. Mas eu tenho o INSS que é para te proteger também, né? Eu desconto lá 15% do seu salário, o empregador bota mais 15%, você pega 30% de tudo que você produz durante uma vida inteira, aí você morre. Esse dinheiro fica para quem? Fica para o Estado. Esse dinheiro pagou os aposentados. Se esse mesmo dinheiro fosse colocado numa previdência privada, se você morresse, aquele dinheiro todo acumulado iria para o seu filho. Se esse mesmo dinheiro estivesse no fundo Arca, por exemplo, o dinheiro iria para o filho.
Ou seja, mas é para te proteger. Então é muito conveniente você ter, para uma determinada estrutura política que disputa poder, você ter um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que dependem do Estado, que acreditam que dependem do Estado. É muito conveniente, porque isso dá voto. E aí eu volto lá na pergunta do começo, então. Num debate sobre, tentando não polemizar muito, sobre... Mais polêmica do que já tá, né? Não, cara, é porque se a maioria das pessoas... Porque pensa só, a gente é muito movido pelo nosso incentivo de curto prazo, de alguma forma, não é? Total. Pensa assim, ó, pensa numa pessoa que não vive numa condição de pobreza extrema. Pensa numa pessoa que ela, de fato, ela vive numa classe média, uma pessoa que ela já saiu daqueles problemas de fome, etc. Tal, Tá. Ela pode tomar decisão, uma pessoa que tem discernimento, né, etc. E ela pode escolher gastar um dinheiro agora, guardar dinheiro pro futuro. O que ela faz? Ela gasta dinheiro agora, ela não guarda dinheiro pro futuro. Sim. Porque ela é curto prazista, não é? Então ela está abrindo mão de um benefício futuro, de uma vida onde ela e as próximas gerações vão se beneficiar para que ela tenha um momento mais especial agora, uma comida mais gostosa. Então, mas o uma que coisa poderia tirar esse pensamento curto prazista seria a educação financeira. E que não é dada, na minha visão, propositalmente. Entendeu? A ignorância, ela é o adubo. Vamos voltar aqui, ó. Como é que o cara faz para sair dessa história? É fácil? Não. Vamos repetir, não é fácil. Mas é possível. É possível. Eu passei por todas essas fases. Eu não era um cara miserável, acho que é muito importante dizer isso. Eu era um cara de classe média baixa, tá? Eu não era um cara que passei fome. Eu acho que quando a gente vai falar para miseráveis, pessoas que passam fome, pessoas que têm pai preso na prisão, mãe que se prostitui, ele está abaixo da possibilidade da competição. Vamos entender. Não adianta a gente achar que o cara vai conseguir. Não dá pra falar, é mentalidade positiva. O cara não vai que ser. não, o cara ele não está tem almoço, abaixo, né? O cara não tem almoço. Ele está abaixo. É muito importante a gente deixar claro que tudo que nós estamos falando aqui é para um cara que está pelo menos ali um pouquinho abaixo do zero. Não pode estar muito abaixo do zero. O cara que consegue acompanhar um podcast, né? Vamos dizer assim também, né? O cara que tem comida. O cara conseguiu ir numa escola pública e o cara conseguiu se alimentar de forma simples. Eu, por exemplo, entrei num restaurante pela primeira vez com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, eu entrei num restaurante pela primeira vez. Não é possível, Flávio. Tô te falando, cara. Você nunca tinha ido num McDonald's? Não era a cultura da minha família. A gente comia em casa. Andar de avião, depois que eu comecei a trabalhar. Mas assim, eu tava numa condição que eu podia lutar, entendeu? Sim. Então assim, vale isso. Então, é a decisão de sair da boiada. 99% de quem nos assiste aqui está enquadrado no público-alvo que a gente está falando. Com certeza. Porque ele tem internet, ele tem celular, Total. ele deve ter um emprego, ou se não tem emprego, vive com os pais. A mobilidade social, vamos falar de números aqui, para quem está na pobreza, tá? Nem extrema pobreza, onde você está. Em geral, leva-se 9 gerações para se chegar na classe média. Na média, estatisticamente, 9 gerações. Então você já é exceção, Kaique. Imagina que são 9 gerações, é muita coisa. Agora, o cara que está ali na média, vamos lá, ele tem que questionar. Se ele não questionar, daqui a 40 anos ele vai estar lá. Se ele se questionar, aí ele talvez tenha coragem ou não de sair daquela linha de montagem. Aí começa a funilar. Aí quando ele tem a coragem, ele vai ter que vencer o próximo obstáculo, que é a pressão de familiares, de amigos do seu ciclo de relacionamento. Nós temos a necessidade, o ser humano em geral tem a necessidade de ser aceito pelos seus peers, pelos seus próximos. Então, se você se vê reprovado por todo mundo, é como se o seu cérebro pensasse, espera aí, cara, será que tá todo mundo errado e eu tô certo? Você se sente reprovado, você se sente errado. Só que para você sair da boiada, você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que contrariar a opinião da maioria. Você vai ter que ser movido por uma convicção diferente da lógica do status quo no qual você vive. E isso é muito difícil. Minha primeira atividade que eu fiz, minha primeira iniciativa que eu fiz, eu tinha um relógio, que era um relógio, sabe? Eu tinha um relógio, era um relógio de calculadora, vocês lembram? Um relógio de calculadora? Lembro. Cassiozinho.
Eu tinha um Cassiozinho de calculadora. Adorava relógio. E aí a primeira coisa que eu fiz foi vender esse relógio, que era um presente que eu tinha ganhado. Aí eu vendi esse relógio. E com o dinheiro que eu vendi esse relógio, eu comprei mais outro relógio. E aí vendi esse relógio de novo. E com esse dinheiro, eu comprei outro relógio. Meu relógio foi melhorando. E vendi esse relógio de novo. Na terceira ou a quarta vez que eu vendi esse relógio, o cara que me vendia o relógio, o meu fornecedor de relógio, já comecei a conquistar um pouco a confiança dele. Então eu comprei um relógio novo e peguei mais 2 em consignação. Ele já confiou em mim, já me conheceu, confiou em mim que eu iria pagar ele. E aí eu vendi os 3 relógios. Levei, uma semana depois, o dinheiro, ganhei o meu dinheiro do meu relógio e a comissão dos outros 2 relógios, ou seja, o lucro dos outros 2 relógios, paguei os 3 relógios para ele. Comprei 2 relógios e peguei mais 2 consignados. E vendi os 4 relógios, e assim foi, assim foi. Eu acho que eu vendi uns, sei lá, 150 relógios. Foi na caruda. Eu comecei a vender assim. O primeiro relógio que eu comecei a vender foram para os meus amigos. Mas naquela época tinha uma linha que existe até hoje, que é a linha Citizen ProMaster. Fiz a propaganda para Citizen aqui agora. Mas tinha um que estava muito na moda, era o Windsurf. Não sei se vocês lembram, era um que tinha uns desenhozinhos assim. E era muito desejado. E eu vendia esse tipo de relógio. Não é? Então, assim, os jovens gostavam muito de comprar esse relógio. Então eu comecei a vender para os meus amigos, amigos do bairro, amigos da escola. Daqui a pouco eu comecei a vender para vizinho do amigo. E o negócio começou a rodar. E eu lembro que tinha um jornal chamado Jornal Balcão, no Rio de Janeiro, que era um jornal de classificados. A gente anunciava o relógio lá, mesmo antes de ter o relógio, porque eu sentia qual era a demanda que tinha pelo relógio, e aí eu comprava e o relógio juntava as pontas, entendeu? Então eu comecei a vender. Então essa minha experiência vendendo o relógio, ela me trouxe 2 coisas. Primeiro, eu já estava namorando e era muito ruim para mim ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Tinha acabado de ser expulso da escola, uma história que todo mundo já conhece. Uhum. E aí o que acontece? Eu comecei a primeira coisa, eu comecei a ter dinheiro para poder sair com a Luciana. Então essa foi a minha primeira conquista. Não precisa pedir dinheiro pro meu pai para sair com a namorada. Depois, num segundo momento, quando eu comecei a vender com um pouco mais de escala, eu fiquei vendendo relógio por um ano. Não sei se eu vendi 10 relógios por mês, talvez, em média. Mas imagina aquele mês que eu vendi 20 relógios. Eu não me lembro quanto eu ganhava por relógio. Eu comecei a questionar, de novo questionar. Porque o que eu ganhei vendendo aqueles relógios já era mais do que o meu pai e a minha mãe ganhavam no mês. Eu tinha 18 anos vendendo o relógio. Claro que foi um mês. Mas quando eu ganhei aquele dinheiro, eu gostei de ganhar aquele dinheiro. E eu me senti assim, cara, por que as pessoas pegam 2 horas de ônibus para ganhar um salário mínimo? Por que elas fazem isso? Elas não vendem relógio. Eu tinha a sensação que eu tinha uma fórmula que fazia as pessoas saírem daquela situação delas. Eu tive a sensação de ter descoberto um caminho de saída. Porque, cara, eu ganhei, sei lá, 5, 6, 7 salários mínimos no mês vendendo relógio. Por que uma pessoa, ela trabalha um mês inteiro para ganhar um salário mínimo e levando 5 horas, carregando cimento nas costas, trabalhando em obra? Por que ela faz? Porque ela não vende relógio, caramba. Essa era a minha sensação. Mas por que as pessoas não fazem isso também? Isso é um sentimento interessante, porque esse sentimento tem a ver comigo. Eu me sinto tendo uma boa notícia para dar para as pessoas que pode libertar elas do sistema. Esse é o meu mote, não é?